Sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre uma dificuldade, um caso que me encaminharam, que é uma gengivite que não se resolve mesmo com raspagem. Faz a raspagem, organiza a raspagem, faz o tratamento e não resolve. E isto é um grande problema para quem faz tratamento, porque isso arranha a sua credibilidade. Veja bem, estou com um problema gengival muito frequente. Comecei tendo guna em uma papila. Guna em uma papila é uma coisa que está se tornando cada vez mais comum. Aquela foto de livro de guna em um dente ou na boca toda, aquilo ali de livro quase não acontece mais. Até porque isso acontecia com, por exemplo, muitos motoristas de caminhão que passavam noites e noites dirigindo, fumando, sem comer, quase sem dormir, sem se alimentar. Isso acabou, porque agora tem uma lei trabalhista, existe um limite de horas que eles vão trabalhar. Eles são trabalhadores normais, têm que trabalhar um tanto, depois eles têm que descansar. Por isso que muito disso desapareceu. Mas está sendo muito comum a guna em um dente só. Mudou o nome, não é mais guna, gengivite ulcerativa necrotizante aguda, tá? Tirou o agudo, porque às vezes não é agudo, às vezes ela é só necrosante. E ela mudou o nome para ulcerativa porque a úlcera é uma consequência da necrose. E nem sempre tem úlcera, geralmente é necrótica. O necrótico é quando você vê aquela camadinha acinzentada ou que parece uma fibrina sobre o pico da papila interdental e existe dor acompanhada. Ela está dentro daquilo que a gente chama de condições agudas da periodontia, ela está dentro daquilo que a gente chama de urgências na periodontia. Agora é só doença necrosante. Neste entendimento de doença necrosante, foi feito o tratamento com uma raspagem e alisamento radicular e também ultrassom e obtive melhora. Ótimo. Porém, agora estou com a região dos anteriores e inferiores todas acometidas. Estou fazendo bochecho com PerioGuard, mas não estou observando melhora. O que poderia ser? Olha só que caso clínico rico e interessante para a gente conseguir compreender tudo isso daqui. De onde vêm as doenças necrosantes? Doença necrosante, como por exemplo guna, ela faz parte de uma doença onde a imunidade cai e a microbiota normal, aquela que mora com a gente, também chamada de autóctone, é uma microbiota que ela passa a causar doença porque a defesa caiu. Então, por exemplo, não é uma bactéria nova que está causando guna? Não, não é. Será que é uma doença que de repente eu peguei essa bactéria? Não, não peguei. Aí, nos livros está falando que tem muitas espiroquetas na guna. É uma doença fuso-espiroquetal? Não, não é. Fuso-espiroquetas nós temos dentro da microbiota normal até, numa proporção menor, mas nós temos. O que acontece é que esta microbiota normal, ela começa a causar doença quando a imunidade cai, e isso se chama doença oportunista. Houve uma oportunidade numa janela de imunidade que cai, tá? Então, presta atenção, não é bactéria nova, é quando cai a imunidade. E aí, o que começa a acontecer é que a defesa não acontece, e vira doença, vira necrose. Mas por que a imunidade cai? Então vamos ver. Coisas muito comuns que acontecem todo dia, tá? Debaixo do epitélio juncional, que é exatamente debaixo do sulco gengival, onde faz aquela cinturinha, onde o epitélio juncional é um epitélio especial que ele gruda o tecido duro com o tecido mole. No corpo humano, é o único lugar onde nós temos a adesão de tecido duro com tecido mole. Visto que nós humanos dizem que nós não temos chifre, porque chifre é um outro lugar onde tem adesão de tecido duro com tecido mole. Como nós diz que nós não temos, tem no dente. Neste lugar, nós temos uma barreira leucocitária muito potente. Quando a gente tem alguma queda de imunidade, essa barreira de leucócitos, ela diminui a defesa e acaba não fazendo defesa direito.
Por conta disso, as bactérias, elas conseguem invadir, causar algum dano. E por que que a imunidade cai? Coisas muito comuns dentro da vida normal, tá? Então, ela é estudante de odontologia. 15 dias atrás, aconteceu alguma coisa? 15 dias atrás, passou uma noite sem dormir? Ou noite sem dormir? 15 dias atrás, passou por algum estresse forte? Por que 15 dias atrás? Porque quando acontece o evento estressante, a imunidade cai, ou seja, existe uma liberação grande de cortisol. Essa liberação grande de cortisol acaba dando um comando para diminuir a imunidade. Para, sistema imunológico, para de gastar energia trabalhando, porque alguma coisa está acontecendo, o leão apareceu, precisamos fugir, é uma reação de luta e fuga, levanta a adrenalina para a gente ter força, para passar a noite estudando para a prova, para conseguir resolver aquilo que você tem que fazer, o estresse que está acontecendo, não tem dinheiro para pagar boleto, sei lá o que aconteceu, mas houve um evento estressante. Pode ser um acidente. Tive uma paciente que 15 dias atrás sofreu um acidente de moto, ficou internada e ela ficou achando que ela pegou essa doença gengival no hospital. Então, não é isso. Algo aconteceu. Existe uma coisa bem mágica que acontece quando eu falo para o paciente, 15 dias atrás, aconteceu alguma coisa de novo e o paciente fala assim, 15 dias atrás aconteceu um evento estressante, aí o paciente para e pensa, porque 15 dias não é tão ontem assim. E o paciente diz, sim, aconteceu X, Y, Z. Pergunta para o seu paciente. E algo aconteceu. E nisso, já se estabeleceu o nexo causal. Por causa daquilo, aconteceu aquilo ali. Seguindo no caso, o que é que a gente faz com o paciente? O paciente precisa entender que alguma coisa precisa ser feita para melhorar a imunidade. Então, é a tarefa de casa, repouso, reequilibrar a vida, férias, se for o caso, ou pode ser que não seja relacionada com um evento estressante e pode ser que não esteja relacionado exatamente com tudo isso que eu estou falando, com uma infecção oportunista. Na nova classificação, nós temos 3 tipos de doença. Nós temos periodonto saudável, nós temos a gengivite relacionada por biofilme dental. Bem, não é periodonto saudável, porque está com doença. Segundo, não é relacionado com biofilme dental, porque esta paciente que mandou o caso é uma dentista ou uma estudante de odontologia. Então, eu já sei que está com controle de placa bom. E mais, está com PerioGard, que depois a gente entra para falar do PerioGard, que não está indicado para fazer PerioGard. Ou pode ser algum problema sistêmico. Pode ser uma doença gengival com repercussão sistêmica. Ah, mas é uma paciente jovem, ela é estudante de odontologia, ela vai para o médico e está tudo bem. Bem, existe uma classificação dentro das doenças que podem ser as doenças com fundo nutricional. Então, por exemplo, hoje está muito comum uma pandemia de baixa de vitamina D. As pessoas estão com vitamina D insuficiente e, por conta disso, a vitamina D também tem um papel imunológico, ele é imunomodulador, tanto para defesa quanto para excesso de imunidade. A excesso de imunidade é o quê? Doença autoimune. Ou quando a imunologia, a resposta imunológica destrambelhada, tá desorganizada, vitamina D em altas doses. E outra coisa, quando o médico ortopedista, o clínico fala assim, tá dentro do valor de referência. Gente, valor de referência normal é vitamina D maior do que 20. 20 é muito pouco. 20 é o suficiente para você não ter mobilização de paratormônio, para você parar de mobilizar cálcio dos ossos. E só, este é o padrão, não é o critério relacionado com a imunidade. Levar em consideração que cada laboratório tem seu nível de referência. Cada laboratório tem seu nível de referência, mas ele está escrito lá no nível de referência que a referência é em relação ao paratormônio, não está sendo referente à imunidade. Então, assim, nível suficiente para você brecar o paratormônio é um nível de referência. Nível de referência para você ter imunidade melhor é outra história. Por exemplo,
Que é essa história do paratormônio, né? A vitamina D, ela absorve o cálcio da alimentação e ele vai para os ossos. E quando o nível de vitamina D está muito baixo e a gente não consegue absorver esse cálcio da alimentação, se mobiliza o paratormônio das paratireoides, que são as 4 bolinhas que ficam sobre as tireoides. Quem tirou a tireoide também não tem paratireoide. A paratireoide produz paratormônio e ela mobiliza, literalmente ela retira o cálcio dos ossos para que você tenha um tônus de cálcio. Então, essa coisa de falar assim, tá no exame de sangue, tem bom nível de cálcio. Gente, é o seguinte, quem tem vitamina D lá no pé e tem paratormônio lá no céu, tá mobilizando, tá tirando todo o cálcio da sua conta bancária dos ossos e o seu nível de cálcio sérico tá ótimo. Então, gente, exame de sangue não é parâmetro para falar que tá com osso bom. Bem, só para falar sobre o paratormônio, nós estamos falando aqui de outra coisa, que é em relação à imunidade. Então, tem que ver isso. Outra coisa é em relação à vitamina B12. A B12 baixa, ela faz acumular a homocisteína, porque não ativa uma via metabólica, isso se acumula no corpo. Por conta disso, acaba ficando alta e a pessoa pode ter uma resposta inflamatória maior, porque ela tem mais proteínas relacionadas à inflamação. Isso tudo faz parte daquilo do encantamento que a gente fala. O outro ponto que eu quero agora falar do caso é a clorexidina. Se você está me acompanhando nesse caso clínico, a clorexidina tem qual papel neste caso? Qual é o papel da clorexidina? Eu comecei falando sobre a inflamação, que tem inflamação. Eu falei sobre a imunidade que caiu. Qual o papel da clorexidina na imunidade? Nenhum. Eu falei sobre a microbiota autóctone ou a microbiota normal da pessoa causando inflamação. Essa pessoa tem uma excelente higiene, porque eu sei que quem me mandou esse caso já é uma estudante de odontologia. Então, tem biofilme dental? Não, está bem controlado. Qual é o papel do PerioGard? O papel do PerioGard agora está manchando o dente e está causando disgeusia, que é a perda do paladar. Não tem papel. E é para esses casos que a gente está aqui para te orientar, porque nem tudo é placa bacteriana. E dentro de tudo isso, o que é que a gente vai saber? Como é que a gente vai organizar? Ai, professora, mas periodontia fica muito misterioso. Eu já ouvi falar que periodontia é uma doença misteriosa, que eu não sei como é que resolve isso. Bem, não é que periodontia seja uma doença misteriosa, é que falta clareza de todos os passos de onde é. Dentro disso, a gente tem uma ordem de resolução. Primeiro, você resolve o controle de placa, sem brigar com a higiene, sem ficar constrangendo o paciente. Aplicando os scripts de conversa, as histórias inéditas que colam na cabeça para o paciente. Aí, quando o paciente entende, pronto, resolveu isso, resolveu uma parte. Ainda tem inflamação, agora a gente vai olhar para o sistêmico. Se você começa a trabalhar o sistêmico e o controle de placa tudo de uma vez, vai dar uma confusão na cabeça do paciente, e o paciente, ele realmente ele fica confuso, e ele acha que é muita coisa, ou que ele começa a entender que está tudo errado na vida dele. Resolve uma coisa, resolve outra. Por isso que a gente fecha em pacote. Fechar em pacote é muito valioso para o paciente. Quando você vê alterações na imunidade referentes ou relacionado com doenças da pele, você sugere o paciente ir a um clínico geral ou ao imunologista. O clínico geral não vai saber o que fazer. O imunologista, ele vai trabalhar geralmente doenças da imunidade referentes a alergias. Então, eles acabam não trabalhando com imunidade. O que é que as pessoas dão para a imunidade? Eles têm um extrato de timo, de carneiro, sei lá, de um bicho que é, tá? O timo, ele é uma glândula que está em cima do coração, cujo extrato tem fatores de crescimento que melhoram a imunidade. Isso daqui é uma coisa absolutamente inespecífica, que acaba melhorando. E quase não se usa mais, que acaba não fazendo isso, tá? O que a gente orienta dentro do peridiária é que você conseguir entender o que muda a imunidade. Por quê? Uma coisa é a pessoa ter uma queda da imunidade que é visível
no hemograma. Aí a pessoa tem outra coisa, tá? A pessoa tem uma discrasia sanguínea. E isto o clínico vai ver, ela vai ver na alteração da imunidade. Tem um erro muito comum, que é pensar assim, aí vamos fazer um hemograma para ver se as suas células estão bem? Bom, aí faz o hemograma, olha a quantidade de células, está bem. E às vezes está até maior, tá? Às vezes a pessoa tem uma leucocitose, um aumento de neutrófilos polimorfonucleares, porque quando você tem uma infecção bacteriana, você vai ter mais leucócitos. Ai, mas engraçado, está com a imunidade baixa, está com tanta célula. Gente, não é quantitativo. Não é quantidade de célula, é qualitativo. A imunidade funciona com as citocinas inflamatórias ou as citocinas levando comunicações intercelulares para que as células funcionem melhor. Quer um exemplo? O diabético. Pode fazer um hemograma do diabético. Tá tudo bem. Ele não tem alteração nenhuma, mas o diabético tem uma resposta imune pior. Por quê? Porque a glicação celular, aí dentro do peridiário, tem uma história das células meladas, que é uma história para você contar para o paciente sobre o diabetes, para ele entender exatamente qual é o problema do diabetes. Ele tem uma glicação, essa glicação glica o endotélio, por conta do endotélio alterado. Os leucócitos precisam de aderir-se no endotélio através de células de adesão, moléculas de adesão, e essas moléculas de adesão permitem a diapedese, ou seja, a transmigração de dentro do vaso sanguíneo para dentro do tecido. Mais ou menos, o seu batalhão de defesa, ele fica circulando na corrente sanguínea. Quando tem uma sirene de aviso que há alguma necessidade inflamatória, a sirene toca, libera as moléculas de adesão, faz vasodilatação, que é a resposta inflamatória, aí nessa vasodilatação diminui a velocidade do fluxo sanguíneo, as células de defesa, elas se aderem à parede do endotélio, porque diminui a velocidade, porque faz vasodilatação, isso que é o calor, rubor e tumor da inflamação, e aí eles fazem a transmigração celular ou a diapedese para o lugar da infecção. Só que é o seguinte, o diabético, ele tem a perda dessas moléculas de adesão ou a disfunção dessas moléculas de adesão e as células de defesa simplesmente não conseguem sair de dentro do vaso para defender. Tem alguma alteração numérica? Nenhuma alteração numérica. Portanto, não há alteração numérica. A gente precisa de outras formas de melhorar a imunidade. Por exemplo, suplementação vitamínica, qualidade de vida, melhoria de qualquer condição sistêmica que tenha, avaliar. Agora, por exemplo, do que tem de mais comum são essas alterações. Aí pode ser também problemas inflamatórios, problemas intestinais, problemas relacionados com estresse crônico que o paciente acaba tendo, com várias coisas, tá? Estresse crônico, depressão e ansiedade também estão relacionados com o aumento da imunidade. Como e quando incluir o tratamento sistêmico? Tem esse assunto sim, mas eu vou responder aqui, ó. Tratamento sistêmico sempre é assim, tem uma ordem. A gente sempre começa pelo tratamento local, ponto. Sempre começamos com a consulta extraordinária, com a profilaxia apaixonante e com o básico do básico do básico que todo mundo tem que ter, que é manutenção preventiva e controle do fator local. Começa com isso. Olha o equívoco que às vezes acontece, tá? Tem gente que tem um recurso do PDT, tem gente que tem um recurso da ozonioterapia, só que daí assim, não começa fazendo o básico da periodontia, porque desconhece o básico da periodontia, e aí começa a fazer assim, tem inflamação gengival, vamos fazer ozonioterapia. Pagou caro pela ozonioterapia, porque é caro de produzir esse ozônio, e vai fazer, e o paciente vai. Tem uma paciente que falou assim, professor, eu quero uma indicação de dentista. E aí esta paciente me respondeu no direct agradecendo que ela tinha feito 1 ano de ozonoterapia, não resolvia. Por quê? Pelo desconhecimento da pério. Não adianta pular a pério básica. Ozonoterapia e terapia fotodinâmica são complementos perfeitos, maravilhosos, complementos. Primeiro resolve a pério básica. Aí assim, faz a pério básica, e aí depois resolve o sistêmico. Porque é o seguinte, se você começa pelo sistêmico, você não sabe se o controle de placa tá ruim, se tá bom, se foi falado, e aí você começa a tratar o sistêmico tá ok. Mas paciente é por seu controle de placa. Doutora, mas você tinha que falar, era por causa da doença que eu tenho, por causa do problema que eu tenho. Aí gera confusão. Então a ordem é, primeiro resolve o local perfeitamente bem trabalhado, trabalha com o básico, isto está no peridiária. Depois que não resolveu isso, a gente começa a abordar outras coisas. Sempre nesta ordem. Se você começa, chegou o paciente, faz uma batelada de exame, faz um monte de coisa, o paciente simplesmente não escuta.
Nós estamos falando aqui no Peridiária sobre o paciente voltar sempre, sobre o paciente entender. Isso é experiência clínica de mais de 20 anos, tá? No começo, eu literalmente vomitava um monte de informação, nossa, me achava. O que acontece? Paciente, o que você entendeu? Ah, que tem que escovar bem, né? Eu falei 1 hora para o paciente não, o paciente não capta. Por que eu sei disso, tá? Porque hoje eu estudo métodos de comunicação. Não adianta falar um monte de coisa. A gente escalona isso. Por isso que a gente fecha o tratamento em pacotes. O paciente volta sempre. Você tem a clareza de estar reequilibrando essa microbiota a cada sessão. O paciente volta a cada sessão. Ele fica melhor a cada sessão. Depois, a cada sessão, você dá uma dica nova. A cada sessão, você tem um material novo. A cada sessão, você tem uma orientação nova. Seu paciente fica simplesmente encantado, porque toda vez essa doutora tem coisa nova para falar. Toda vez tem coisa nova para falar. Bem, para isso, quero concluir dizendo para vocês que a gente está aqui numa conversa diária, para que você acredite que é possível fazer uma periodontia diferente na vida dos pacientes, para que você acredite que é possível fazer prevenção valorizada, onde você pode fazer prevenção bem remunerado, sim. Por quê? Porque eu ensino você a ter mais remuneração, porque você merece, porque o paciente vai fazer uma balaiagem no cabelo, vai pintar o cabelo e vai pagar quinhentão para pintar o cabelo, para fazer luzes. Mas o paciente não quer pagar R$ 400, R$ 300, R$ 200, R$ 100, o preço que for, para a nossa profilaxia, que vai manter o dente natural para sempre, que vai manter os trabalhos odontológicos para sempre. E por que é que o paciente não quer? Porque o paciente é sem vergonha? Porque ele não é nada disso. O paciente não sabe. A gente não aprendeu a conversar com o paciente em lugar nenhum. A gente não sabe falar sobre isso. Estou aqui, tá? Em meio a vários livros de marketing, vendas e comunicação. Eu traduzo para a linguagem da odontologia as técnicas para comunicação e as técnicas para melhorar. Aí uma aluna falou assim: ah, professora, muito legal, mas no meu caso não dá não, porque eu não sou especialista, porque eu nem ultrassom não tenho. Olha, quem está achando que o seu paciente vai para o seu consultório só para passar ultrassom em jato, está vendendo commodity. Commodity é igual gasolina, arroz, feijão, trigo, soja, tudo igual, bota no mesmo saco, é tudo igual. Eu estou ensinando você a vender iPhone. Por que é que alguém vai comprar um iPhone em vez de comprar um celular normalzinho? Porque o iPhone vem envolto numa valorização de design, de utilidade, de comunicabilidade entre as plataformas. Por que é que alguém compraria um sapato da Arezzo, mas não compra o sapato da sapataria lá do centro da cidade baratinho? Porque a Arezzo, ela vem dentro de um posicionamento de mercado onde o sapato é bonito, onde você vai ficar bela, onde o sapato é confortável, onde existe qualidade, onde você vai ter tudo isso. De onde é que as empresas tiram isso? Existe todo um aprendizado, todo um desenvolvimento de criação de valor para o consumidor, para você comprar um sapato mais caro, para você comprar um celular mais caro, para você comprar um carro mais caro, tá? Daí eles conseguem fazer isso. A estética se vende sozinha. Por isso que os pacientes vão fazer alongamento de cílios que de 3 em 3 meses tem que realongar de novo, tem que colar os pelinhos de novo. Por isso que o paciente vai fazer relaxamento de ondas de 3 em 3 meses, mas o paciente não tem coragem de pagar para o dentista e nós vamos manter o dente para sempre. A gente está economizando um tratamento endodôntico, se cariar, se der cárie secundária, a gente está economizando perda dentária. E a gente fica assim porque ninguém nos ensinou como vender saúde. E eu estou ensinando a vender isso assim, ó, de peito aberto, que isso é ético, é verdadeiro, e quanto mais o paciente tiver orçamento reduzido, eu começo a ter cada vez mais certeza que este é o caminho. Por quê? Fala a verdade, você que atende em clínica popular, em clínica simples, no serviço público, a gente vai lá, ó, principalmente serviço público. Quem está no serviço público treina o que eu ensino no serviço público para um dia você almejar alugar um turno, começar a atender os seus familiares e seus amigos. Seus familiares e seus amigos vão começar a indicar, olha, traz mais um paciente, que eu adoro fazer periodontia, e olha, todo, sei lá, quarta noite eu vou atender das 6 às 9. Pronto.
tranca a porta, toca a campainha, abre, tranca, destranca, fica lá dentro, pronto. Quem está te alugando o consultório, aquela hora era ociosa, está tendo uma rendinha extra porque alguém está ocupando. Isso é administração. Aí, você que já atende no serviço público, vai ganhar um extra, atende essas pessoas conhecidas, pede para trazer mais um, pronto, já deu. Aí, o nosso desconhecimento em administração, em conversa, em comunicação é tão pouco que o paciente nem sempre volta de graça. No posto de saúde está de graça e o paciente não volta. Por quê? Porque a gente não sabe de pele, a gente não sabe conversar. Aí, o paciente precisa entender, principalmente aquele que tem orçamento reduzido, que é a grande maioria do nosso Brasilzão, e eu ensino uma periodontia para todo mundo, para você conseguir dizer para o paciente, paciente, toda vez que você vem aqui, fica caro. Ou toda vez que você vai para qualquer dentista, fica caro. Porque é igual carro velho, que deixa estragar uma coisa, estraga outra. Essa conversa para homem, tá? Agora, para mulher, você vai falar o quê? Tá, sabe, casa que não faxina? Então é o seguinte, começa a acumular, né? Sujeira no fogão, sujeira no banheiro, encarde. Daqui a pouco não tem mais conserto. Tinha que trocar o piso, mas daí você não tem dinheiro para trocar o piso. Aí o que acontece? Ou arranca o piso ou vive com ele quebrado. Na boca não dá. Você continua com o dente quebrado, estragado, perde o dente. Não quero que você perca mais dente. Aí conta a história das pilastras da casa, que você vai perdendo dentes sucessivamente e acaba tendo problema. É exatamente para que a gente consiga vender saúde e para que esses pacientes entendam que eles vão ter saúde, que eles encontraram o melhor dentista do mundo, que é você, que você consiga fazer uma periodontia, uma odontologia mais preventiva do que curativa, e uma preventiva que vale a pena, porque o custo é baixo, o lucro é alto, tem recorrência, o paciente em algum momento, quando você construir essa consciência, ele vai entender que realmente é muito barato fazer prevenção com você, porque só você faz a explicação. Não se trata somente de vender procedimento, é vender a explicação que vem junto com o procedimento. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!